Quando surge, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E no começo do vídeo de ontem eu falei ali do Portland, né? E a galera começou a perguntar se eu assistia a MLS. Eu voltei a acompanhar, tá? Então hoje também tem jogo que tá aparecendo para vocês aí os jogos. Assistam, porque muitas vezes a gente linka alguns conteúdos e é importante, não te faz menos palmeirense você assistir jogos de outras competições e até mesmo escolher um time para torcer, porque dificilmente o Palmeiras vai jogar com o time dos Estados Unidos, a não ser que esteja a Florida Cup nos planos do Palmeiras no próximo ano. Caso contrário, você não está sendo menos palmeirense ou menos corintiano, menos santista, se você está acompanhando e desfrutando de outras ligas, que eu gosto muito da organização da liga da MLS, beleza? Só que a gente vai falar aqui do fechamento da rodada, que normalmente a gente faz em live, mas como tem coisas em comum que a gente tem que comentar, Flamengo, Atlético e Palmeiras, eu achei melhor organizar em um vídeo, né? Flamengo que não chegou na vitória, como muitos torcedores ontem estavam na live, obrigado Palmeiras por derrapar, ou então agradecendo o Corinthians. O Flamengo empatou com o poderoso América Mineiro, assim como o próprio Corinthians, que venceu o Palmeiras, tinha empatado com o América Mineiro. O América Mineiro daqui a pouco é G4, hein? Inclusive. Atlético Mineiro também derrapou pro poderoso São Paulo, que o Palmeiras eliminou na Libertadores. Pois é, o time que o Palmeiras eliminou, o líder derrapou. Esse é o futebol brasileiro. E o Palmeiras conseguiu perder do Corinthians. É isso, essa foi a rodada. Nem Palmeiras se aproximou do líder, nem o líder desgarrou do Flamengo e nem o Flamengo se aproximou do líder. Quem mais perdeu foi o Palmeiras de fato, porque por incrível que pareça, um empate seria bom para o Palmeiras, que o Palmeiras tiraria um ponto do Atlético Mineiro, mas nem isso o Palmeiras conseguiu fazer. Infelizmente a gente ficou um ponto a menos se comparado ao líder Atlético e o Flamengo não conseguiu se aproximar. Teve a coletiva do Renato, que inclusive eu já não sei mais qual coletiva eu estou assistindo, porque eu assisti a do Renato Gaúcho, eu assisti a do Abel e a do Cuca. Elas são iguais. As perguntas são iguais, as explicações são iguais, é tudo igual, só muda a cor da camiseta. Todos falam a mesma coisa e são os times que estão na Libertadores da América. Então, o que pensar para esse jogo de Libertadores da América? Olha, nesse momento, o Palmeiras não está eliminado da Libertadores, por mais que a confiança nossa não seja a maior possível para o jogo. O Palmeiras, em termos de percentual, eu até montei um percentualzinho gráfico para exemplificar, eu creio que ele está com mais de 60% em seu favor no confronto contra o Atlético. Por quê? Porque o Palmeiras joga por qualquer empate, inclusive o 0 a 0 que leva para os pênaltis. O Atlético é um time mais qualificado, então o 0 a 0 levando para os pênaltis também não é tão ruim assim para o Palmeiras. O Palmeiras joga pelo 1 a 1, pelo 2 a 2, pelo 3 a 3. E você, palmeirense, já parou para pensar que se o Palmeiras sair na frente vai ser um furdunço para o Atlético Mineiro virar o jogo? Porque o Palmeiras, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é tirar a capacidade dele jogar futebol e do adversário. Então imagina se o Palmeiras sai na frente com um gol de bola parada ou com um gol de contra-ataque, o Atlético vai ter uma baita dificuldade. E aí os três times que estão envolvidos na Libertadores, nós temos também o Flamengo, que ganhou o primeiro jogo, mas o Barcelona não jogou tão mal assim, né? O Barcelona teve a expulsão, que atrapalhou demais o desenvolvimento do jogo, as expulsões, mas principalmente a questão da primeira expulsão, que atrapalhou o Barcelona, que corajosamente falando, estava tentando sim atacar o Flamengo, tentando se impor. Então o Flamengo está com o pezinho na final sim, mas não está decidido também. Não é algo que a gente considera decidido, mas está bem avançado para a final da Libertadores. Já o confronto do Palmeiras é aquele ditado de Copas, realmente tudo pode acontecer. O Palmeiras pode vencer, o Palmeiras pode classificar com um empate e o Palmeiras pode até mesmo empatar, levar para os pênaltis e, desconsiderando todas as previsões, avançar nos pênaltis, que o Palmeiras também não é muito amigo das penalidades e você, torcedor palmeirense, sabe disso. O Palmeiras ele vive uma transição política, um furdunço do ponto de vista administrativo do futebol. O Palmeiras permitiu diversos times se reforçarem e ele parou no tempo simplesmente pela transição da presidência. Isso é importante a gente saber. Conversando com alguns inscritos ontem depois do jogo, até um deles me mandou áudio falando que o Palmeiras não quis contratar, porque todos os times que reforçaram foram jogadores que em algum momento também foram cogitados no Palmeiras ou eram jogadores que estavam livres no mercado. Esse bate-papo já cansou. No entanto, eu gostaria de lembrar que todos têm a sua parcela de culpa pelo momento que a gente está passando. Isso sempre foi dito nos nossos canais de comunicação, seja o Insta Verde ou não importa o que digam. Eu começo com o presidente
Para mim ele é uma figura controversa e não representa a torcida do Palmeiras, é o meu ponto de vista. Comenta o que você pensa o seu. A diretoria também é uma diretoria omissa e de caras que não representam o ideal do que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí eu chego em jogadores que o Abel pediu reforços e não recebeu, logo ele está tendo que trabalhar com um plantel de jogadores que ele não queria, talvez, ou que ele até queria parcialmente, mas queria os seus reforços. E a gente chega em Abel Ferreira, que de fato, para mim, dentro da hierarquia dos culpados, ele está lá embaixo, ele não está lá em cima. Mas também tem sua parcela de culpa, uma vez que ele não consegue fazer o time do Palmeiras jogar com ou sem esses malditos reforços. Comenta aí o que você pensa aqui embaixo, qual que é a sua previsão para os confrontos de Copa do Brasil. Não, o Palmeiras não tá, né? Infelizmente saiu lá pro CRB. Libertadores da América e também o que você viu dessa rodada de Campeonato Brasileiro, que é mais uma daquelas, né, que fica difícil de explicar. A gente não consegue entender de fato essa tal competitividade do futebol brasileiro, porque ela não reflete com aquilo que a gente vê dentro de campo. Ela não tem uma reflexão direta com o que você vê em termos de futebol. Por isso fica mais uma vez um convite. Esses são os jogos de hoje da MLS e assista, porque talvez aí você ainda está com o pensamento errôneo que lá joga menos bola do que aqui. Os Estados Unidos avançou muito como liga, os Estados Unidos avançou em várias frentes, obviamente, e é mais um convite que eu faço para você. Escolha um desses jogos, assista. Escolha um desses jogos e assista. Como que eu assisto? A maioria das casas betting passam esses jogos. Basta você fazer um cadastro e, infelizmente, né, porque os caras gostam disso aqui, quem é que não gosta, e eles pedem aí um depósito mínimo. Mas, tirando isso, você também pode assistir pela internet, caso você tenha também alguns canais aí que são se você tiver televisão fechada, você também consegue assistir. Se você tiver o seu IPTV, você também vai conseguir assistir sem menores preocupações. Depois me conta aqui embaixo se você, assistindo e comparando em termos de nível técnico, se você vê muita diferença assim. Se você quiser ir além, assista também o futebol chinês, que todo mundo fala que são jogadores aposentados, que o chinês não sabe jogar bola. O Roger Guedes tinha dificuldade de jogar no Shandong Luneng. Eu assisti os jogos do Shandong Luneng, assim como assistia os jogos do time do Renato Augusto, que tinha o Bakambu e o excelente meio-campista espanhol, que sempre esqueço o nome dele aí, mas tá aparecendo, Jonathan Vieira, que é um excelente meio-campista. E assim, eu assistia e eu não via diferença do futebol aplicado dentro de campo. Então é legal você começar a ampliar um pouco mais o seu campo de visão em termos do futebol, porque o Palmeiras mirou 2 contratações dessa liga e os Estados Unidos vai ser o novo centro aí para transição para a Europa e até mesmo em termos de liga. Hoje o foco dos jogadores brasileiros, talvez, claro que primariamente é a Europa, mas de maneira secundária já não é mais os Emirados, que muitas vezes não paga os atletas, não é também a China, porque colocou um teto de gasto que acabou sendo aí não tão interessante para atletas de 23 a 27 anos, e os Estados Unidos vai levar jogadores como Rony, vai levar jogadores aí como levou o Soteldo, o time do Canadá, que está muito mal. O Toronto levou o Soteldo já quer voltar para o Brasil, porque o time não ganha uma. Então assim, repare que os Estados Unidos vai levar os craques que, né, a gente sabe que na prática não são tão assim, do futebol brasileiro. Repara, e já tem dirigente que está de olho nisso, né, que passou aqui pelo Palmeiras, no caso o Alexandre Matos, que está lá em Orlando e está fazendo vários intercâmbios nesse sentido para tentar entender o mercado. Então é um convite para você também entender se existe ainda, né, se realmente o futebol brasileiro é a liga mais competitiva do mundo, como alguns dos seus jornalistas esportivos favoritos falam aí. Se realmente é, veja com seus próprios olhos, não acredite naquilo que estão falando. O meu convite nunca foi e não é te convencer, é fazer com que você vá e veja com os próprios olhos. Você vai tirar as melhores conclusões. Um avante palestra, até a próxima e valeu!